Gente, boa noite. O meu Instagram fica dando problema para conectar em live. Gente, boa noite. Enquanto todo mundo vai entrando, eu já vou apresentando um pouquinho a live de hoje. A gente vai conversar com uma super mamãe que compartilha muito da jornada dela. E ela ainda, além de compartilhar uma jornada maravilhosa com 3 filhos, ela ainda faz um trabalho muito bacana ajudando muitas das mamães aí fora também que precisam às vezes de uma rede de apoio, trocar alguma informação com ela. Então, a nossa convidada de hoje é a Flávia Kalina. Ela acabou de se mudar para Orlando, na Flórida. Então, quem já acompanha um pouquinho dela sabe que ela tem 3 filhos muito gracinhas e tem uma jornada super legal. Então, a gente vai bater um papo com ela sobre maternidade, sobre carreira, sobre casamento, educação infantil, que ela é super expert nisso. E ela já entrou aqui, deixa eu adicionar ela, peraí. Acho que foi. Oiê! Oi, está me ouvindo bem? Eu tô, menina, o meu Instagram sempre dá problema na hora de conectar a live, me dá aquele arrepio nos primeiros 2 minutos. Não, tecnologia sempre é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E eu também, ó, eu tô testando um negócio novo que eu tô numa sala que dá super eco. Aí eu tô tentando fazer algo diferente. Vou ver se... Eu não tô me ouvindo, amor, mas não tem Mas o problema, áudio né? tá ótimo, Ah, então Flávia. perfeito. Tá muito bom, zero eco, dá pra te ouvir certinho, ó. Então tá ótimo, tá ótimo. Olha, eu Então, até tentei dar uma caprichada na make, que eu sei que você é profissa em make, eu falei, deixa eu não. dar uma... Ó, já faz tempo isso, já passou faz tempo. Não, não, eu gosto de maquiagem, mas profi, tô longe. Sempre foi um hobby a maquiagem, mas profi Mas não. é gostoso, né? Uma makezinha é sempre gostoso. Ai, dá um up na gente, faz bem. É. E aí, vocês estão no calor? Gente, a diferença de Wisconsin pra Orlando, que delícia esse calor, hein? Olha, eu sinceramente, assim, a gente ama lá, né? Eu tava postando o vídeo do dia agora, só tô ajustando, tá, pessoal? Eu tava postando o vídeo do dia agora. E o vídeo do dia eu fiz uma referência a um vídeo de 6 anos atrás. Aí eu cliquei para ver, é quase, é óbvio, é recente, mas ao mesmo tempo, porque eu assisti esse vídeo de 6 anos atrás, parece tão distante, parece, sabe? Nesse vídeo, tudo folha caindo, aquelas folhas coloridas, né, do outono, que também eu achava maravilhoso as estações tão distintas, né? Muito. Mas era doído. Uma época do. Eu acho que a pior época do ano começava em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. Eram 4 meses assim que a gente. E aí? E aí? Vai passar ou não vai? Porque dezembro tá frio, mas é Natal, Ano Novo, tem coisa legal acontecendo. Janeiro ainda aí cai bastante neve, aí você fica animado. Só que aí já tá bom, entendeu? Já passou. Aí fica fevereiro, março, abril, maio. É muito tempo. Eu Então eu fiquei tô. também quase 6 anos em Nova York. E, gente, É olha, amo igual. aquela cidade, mas não sinto saudade daquele frio absurdo. É igual. Ó, o Ricardo tá só aqui tentando me dar um help no. Mas ele tá ouvindo com algum. Não tá mesmo, amor, porque o som Você tá deveria ouvindo ser ela, aqui, não? né? Alô? Tá me Eu tô ouvindo? te ouvindo. Eu não escuto ela aqui. Então eu tiro o fone, não tem Negócio. problema. Ixi, acho que agora a conexão deu uma tremida. Peraí, galera. Acho que já volta. Mas acho que é ela ou sou eu? Eu tô vendo vocês aí. Se vocês estiverem me vendo. Ah, voltou. Voltou. Louco? Mas eu não tô ouvindo aqui e nem Não, o. então o Instagram que bloqueia isso aí. Tudo bem, não tem problema. Última tentativa. Se não der, você fica não. Ah lá, não falei? A tecnologia sempre. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Já E eu, falei. eu testei nos stories, o som ficou excelente. Aí, só que eu não sei como que era no ao vivo. Que é esse... Alô? Alô? Deu uma travada, agora voltou. Tudo bem, meu amor. Você tá me ouvindo, né? Tá Perfeito. perfeito. Tá, então tá bom. Eu tô te ouvindo bem também. Então é isso, assim, Nova York é a mesma coisa, tudo ali em cima, né? A gente morou em Ohio, que é mais, né, pra esquerda, assim, e aí Wisconsin. Então é tudo na mesma linha ali em cima, grudado com o Canadá, né? E Nova York também.
E é muito lindo, mas a gente que morou a vida inteira no Brasil faz falta, sabe? Assim, chega uma hora que começa a bater um desespero. Mas a gente, graças a Deus, sempre teve amigos maravilhosos. A gente morou lá. Quantos anos, amor? 13 anos em Wisconsin, mas Uau, vocês aguentam. É, foi tudo isso. Eu não lembrava que tinha sido tudo isso. É bastante tempo pra aguentar, né? Eu fiquei 5, 13. quase 6 e assim. É Já deu. bastante também. Não, a gente ficou 13 anos em Wisconsin e 2 em Ohio. Então, até eu mudei para os Estados Unidos em 2005. Sim. Nós estamos em 2021. Então, até esse momento, tudo que eu sabia era lá para cima. Então, tá sendo uma experiência nova. Eu acho que eu tô ainda na fase da lua de mel, sabe? Assim, tipo, é maravilhoso, tudo é novidade. Então, todo mundo falou, calma, você vai ver em agosto como que você vai ficar suando. Eu falei, é verdade. Mas eu tô na fase da lua de mel. E o fato de ter pão francês aqui, ter picanha à vontade, Pão de queijo. Pão de queijo. Todos os produtos brasileiros. Tem manteiga brasileira que, tipo, gente, você sabia? Desculpa sair do assunto, mas queijo queijo prato. Então, não sei, assim, como eu vi. Então, mas, de novo, eu tô na fase da lua de mel. Não, mas delícia. E é uma diferença muito grande. A gente que é do Brasil, que a gente adora um calor, né? Nossa, faz diferença. A logística de tira casaco, bota casaco, cirola. Cirola é vida, né? Cirola vira. Então, assim, não precisar realmente é muito gostoso. É verdade, minhas crianças nasceram lá, então elas toda hora, tipo, não tem nada de errado, tá tudo certo. Não é que tá errado, é só diferente, né? Mas aqui já nasce com DNAzinho já de frio, né? Eu acho que quem nasce já aguenta mais, porque a gente que nasce no Brasil, imagina, é super. Não, eles têm uma tolerância para frio fora do comum e calor eles passam mal. Eles têm alergia, começa a se coçar no calor, fica tudo vermelho. E a gente adora, né, bafinho? Adora. Gostoso. Amor, você abaixa só um pouquinho a luz pra mim. Mas tô aqui, desculpa, pessoal. Imagina, a gente faz parte da vida. Mas a gente vai falar até um pouquinho, porque eu quero falar depois um pouquinho da viagem de RV que vocês fizeram, mas assim, eu dividi um pouco o roteiro até para tentar dar uma estruturada, falando um pouco de maternidade, falar um pouco de carreira, de casamento, educação infantil, e aí dentro disso tem um monte de perguntinha. Maravilhoso. E aí, assim, obviamente, muitas pessoas que já te acompanham há muito tempo já sabem, mas eu acho que sempre tem histórias que vale a pena também ser repetidas, né? Então, algumas coisas aqui não necessariamente é novidade, mas acho que às vezes vale dar um refresh na história e trazer de volta. Sim. Então, assim, entrando um pouco na questão da maternidade, você vem de família muito grande, né, Flá? Você vem com família grandona. Não me estranha de você já ter 3 filhos, então, né? Já tendo familhona grande, que é uma delícia. Mas é engraçado, tem gente... eu tava falando com a minha mãe tá aqui, né? Tá me visitando. E a gente tava no carro falando da vida, né? Eu falei, olha que interessante, minha família é gigante, mas a maioria dos meus primos só tem um filho, ou tem menos, sabe? E muitos dos meus tios, por escolha, não quiseram ter filhos. Eu acho muito interessante isso. Então, é da pessoa mesmo, né? Pra mim, foi referência que eu queria copiar. E tem gente que fala, não, Deus me livre. Já tem muita gente na família. Exato, essa fala, já tem muito, pra quê? Já tá lotado. Já tô preenchida com o que tem aqui. Então é uma experiência muito pessoal mesmo, né? Mas aí, entrando um pouco nisso, como é que foi, por exemplo, você ter uma família grande, eu acredito que seja uma... Geralmente, família grande é uma família muito unida, né? Gosta de se juntar, fazer festa, fazer jantar. Como que foi você e o Ricardo, nos Estados Unidos, começar uma família longe, de não ter essa rede de apoio imediata, né? É verdade. Antes de conhecer o Ricardo, eu sempre pensei que eu queria ter filhos. Isso era a única... Eu nunca tive certeza do que eu queria ser quando eu crescesse, de profissão. Não tinha ideia. Assim, eu tinha muitos interesses que é engraçado que me fizeram chegar até aqui. Pensando em tudo que eu passei, tudo que eu já trabalhei, faz todo sentido. Mas na época não era claro para mim, assim, eu quero ser isso, sabe? Mas uma coisa que eu falava sempre é, eu quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. E a gente vê muitas crianças assim, tem muita criança que me segue que fala, também era igual eu, assim, acho que elas se identificam comigo por causa disso, né? Então, é uma coisa, é uma certeza.
Então, quando eu casei, era uma coisa que eu falava para ele desde o começo, porque eu acho que a gente tem que ser honesto para não perder Sim, tempo. Né? claro, Por claro. mais que você possa encontrar o amor da sua vida, depois ele não, se você não tem os mesmos objetivos e valores, ele não vai ser o amor da sua vida para sempre. Então, eu sempre fui muito clara das coisas que eu queria. E tudo bem se ele não quisesse, mas a gente tinha que chegar num consenso, né? E a família dele é menor, bem menor, assim, mas ele foi deixando a vida levar, sabe? Ele não me levou muito a sério. Eu achei, não, tá bom, tá bom. Ai, te amo então, o que você quiser, o que você quiser. Aí quando e aí, vamos, Dani? Pelo amor de Deus, chega. Mas, então, é uma conversa, né? Minha mãe, eu nunca nem lembro. O do meu pai é muito específico, porque ele tem 12 irmãos. Mas a minha Uau. mãe tem Tia Vânia, Tia Ju, Tio João, Vanessa. Minha mãe tem 4 irmãos. Meu padrasto, minha mãe casou com meu padrasto, tinha 4, 5 anos. Então ele é, tipo, eu considero minha família 3 pessoas, sabe, iguais, assim, minha Sim. mãe, meu pai e meu padrasto, porque meu pai sempre esteve na minha vida, mesmo, minha mãe separou quando eu tinha 2 anos, então foi super cedo, eu não tenho meu pai, eu não tenho lembranças do meu pai dentro da minha casa, né, mas ele sempre estava presente, sempre. Então tem toda a família do meu pai, toda a família da minha mãe, e meu padrasto tem 5, 6 irmãos também. Eu tenho que ficar contando assim. Então, e sempre também eu presente na vida dessas famílias, sabe? A Sim. família do meu padrasto me abraçou como filha, como neta. Eu sou muito grata a eles. Eu fico emocionada de pensar assim, porque quem está assistindo que for enteado, né? Que é muito mais. Na época da minha mãe não era tão comum o divórcio. Hoje a gente sabe que é muito mais comum. Você ser recebida, aceita pela outra família, sabe, como parte. Depois eu tive 2 irmãos da minha mãe e do meu padrasto, e uma irmã do meu pai com a minha madrasta. E eu sou muito próxima da minha madrasta também, ela já é ex-madrasta, mas assim, então tem esses compartimentos assim, mas graças a Deus foi tudo muito saudável, assim, sabe? Assim, óbvio que já teve brigas, óbvio que teve Claro, normal, né? desentendimentos, mas ninguém deixou de se falar, foi resolvido, sabe? E manteve essa relação. Então foi essa referência que eu tive, de independente dos estresse, dos conflitos, dos problemas da vida, no final, tamo junto, tamo aí, vamos resolver, vamos bola para frente, sabe, eu amo vocês e vamos fazer dar certo, sabe? Mesmo às vezes separado, você faz dar certo os relacionamentos, Sem entendeu? dúvida, sem dúvida. É engraçado, eu quase não falo sobre isso. Eu adoro fazer live por causa Você disso. sabe Sai que uns uma das minhas assuntos. perguntas é exatamente isso, por saber que você tem pais separados, e a gente tem muitas mães que falam, ou estão nesse momento agora de pandemia e a gente está vendo muita gente se separar, ou algumas estão falando, enfim, algumas têm enteada, eu tive enteada também. E eu tive uma relação também muito boa com a mãe, com a filha, mas são perguntas que surgem muito, porque são assuntos delicados e você quer que dê certo, você quer que seja gostoso o relacionamento, porque não é porque foi ex e a filha. Não tem problema, gente, a família anyway, né? Então a gente. Exatamente. Isso estava no meu roteiro, eu tô adorando, pode continuar falando, porque eu Maravilhoso. acho que é um assunto, né, muito bom de falar. Assim, óbvio que existem casos extremos de abuso, de coisas mais assim, que não dá para ter uma relação, mas eu acho que são menos, mas ainda. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com as crianças, porque às vezes teve um caso extremo, de novo, a gente não vai, caso extremo de abuso, você não vai colocar a criança nessa situação também, porque pode ser que aconteça com a criança. Mas, no geral, que o casal brigou, sei lá, tô falando, que houve traição, alguma coisa assim, né, que machuca, que dói, vai levar um tempo para se resolver. Só que pai e mãe continuam sendo pai e mãe. A vida do homem e da mulher. Minha mãe, eu tô falando só o que minha mãe repetiu, tá? Porque eu ouvi isso a vida inteira. Ela sempre falou para mim assim: a vida do homem e da mulher é separado da vida dos filhos. E a gente, quando a gente se torna mãe,
a gente se dá conta, aí, acho que é aí que a gente enxerga os nossos pais. Porque quando a gente é filho, a gente acha que o pai tem que ser tudo certinho, que o pai tem que ser um santo e tem que saber fazer tudo, e se ele faz errado, meu Deus, que absurdo, como que você não sabe, né? E aí, quando você se torna mãe, você fala, mas eu continuo a mesma pessoa, eu com um monte de dúvida, toda errada, e agora eu sou mãe, eu não virei aquela super pessoa que eu achei que minha mãe deveria ser. Então, te traz outra perspectiva, né? De quando você é mãe, e aí você fala, não, mas meus pais também são homens e mulheres, não são só mães e pais, Não né? só mãe, exato. Então, minha mãe, só que minha mãe sempre verbalizou isso. Ela falava: eu sou sua mãe, você tem o seu pai, e ele é seu pai, e ele é homem, ele é empresário, ele é várias outras coisas. Então, não mistura os outros papéis com o pai, porque se você. É igual quando alguém fala, exemplo assim, o pastor da igreja é horrível, então a igreja toda é horrível. Não tem nada, sabe, assim, a pessoa é uma coisa, sabe, Sim. o papel dele é outro e a igreja é outra coisa. Então, o papel do meu pai, como pai, era pai. Se ele, como homem, como qualquer pessoa fizesse outras escolhas, não tinha nada a ver comigo. Então, eu consegui, ao longo dos anos, né, enxergar ele como pai e como humano, e minha mãe como humano, e meu padrasto como né, padrasto e como humano também, né? E então quando tem desavenças, tudo a gente tem que lembrar disso, que a pessoa não é porque virou pai virou santa, não é porque virou pai, a gente quer que as pessoas melhorem, evoluam, a gente quer ser melhor para os nossos filhos. Quem não quer, né? Eu acho que todas as gerações têm esse desejo de ser melhor para os filhos, mas às vezes você não tem recurso, às vezes você não tem informação e você vai tentando, a não ser, de novo, em casos extremos de deficiência, algum tipo de deficiência mental, alguma coisa assim que a maioria dos pais quer o melhor para os filhos, né? Então, quando há uma separação e há dor envolvida, a gente tem que separar o homem, a mulher, da mãe, do pai e dos filhos, sabe? A gente não. Eu escuto muito sobre alienação parental, também é tão triste, porque a infância é tão curta, é tão pequena, e a gente deixar os nossos problemas de adulto afetar as crianças é muito grave, é muito sério. De novo, mas requer, né, uma sabedoria, requer uma autoavaliação, mas é necessário, porque a gente tem que pôr as crianças em primeiro lugar, né? Não tem. Eu acho que também um dos assuntos que a gente gosta muito de levantar aqui, é engraçado, assim, é interessante você falar esse negócio de alguns tios que não quiseram ter filhos, porque a gente tá levantando muito pautas desde mães que não querem ter filho, e hoje, gente, é melhor você ter essa consciência que você não quer do que você trazer uma criança para o mundo e depois você fala, putz, mas não era bem isso. Então a gente super levanta a bandeira do tipo, pensa se você quer ser uma mãe ou um pai, porque você tem que realmente... É para sempre. E aí, só que a gente levanta outras bandeiras também de FIV, de doação de óvulo, de aborto. A gente fala de aborto espontâneo e ajuda, né? Tenta, né, ser essa rede de apoio. A gente gosta de falar de adoção também como uma super opção. Então, e eu lembro de uma história que você teve algumas dificuldades no começo para engravidar da Vivi, não foi? Tudo. Meus 3 filhos são de in vitro. Nós temos um caso de infertilidade masculina no nosso caso, né? Então, eu nunca preveni, a gente está casada há 16 anos, eu tive que fazer 16 anos, e a gente nunca preveniu e não acontece. Mas Deus usou, eu falo que Deus deu a sabedoria, né? Eu não falo, Deus fala que deu a sabedoria para os médicos e pela ciência a gente conseguiu chegar, né? A ciência não é tudo, porque muitos casais tentam a ciência e não conseguem, então por isso que eu acredito muito que foi permissão de Deus tudo o que aconteceu, mas os meus 3 filhos são de in vitro. Eu tentei inseminação artificial que não deu certo, então eu sou muito grata, sempre em primeiro lugar a Deus, e sou muito grata ao meu médico, o Dr. Arthur, que assim,
né, realizou, ajudou a realizar nosso sonho. E eu também, a gente pensou em doador de esperma, a gente pesquisou bastante, mas aí para nós não era. A gente conversou muito, chegamos a entrar em bancos de doador, olhamos tudo, mas não era não foi o nosso caminho escolhido para nós. Aí a gente falou que a adoção estava na lista também. Só que a gente tentou, falou, vamos tentar in vitro e veio os três. Então, eu falo, às vezes o pessoal fala, você quer ter outro filho? Eu falo, gente, não é tão fácil assim, é uma logística bem grande pra gente ter um filho, mas eu faria de novo 1000 vezes, sabe? Eu reviveria tudo, é puxado, é emocionalmente pesado assim, mas eu acho que tudo que a gente quer muito, que vale muito a pena, é difícil ser fácil, né? Para tudo na vida, né? Então, eu sou muito grata a essa parte da in vitro, assim, que resultou nessa galera aí, né? Você sabe que a gente recebeu algumas perguntas de pessoas perguntando se vai vir um quarto e se você toparia, se você cogitaria adoção. Falei, gente, tipo, pra quem, né? Não, eu sempre falo, tô aberta por um motivo, assim, eu tenho um embrião congelado ainda. Se eu não tivesse embrião congelado, eu não ia começar do zero, fazer tudo de novo. Porque eu já tô mais velha, eu já tenho 3 filhos, um monte de coisa. Mas é engraçado, desde antes, quem é antigo sempre ouviu falar, antes de eu ter a Vitória, ou quando eu tive a Vitória, eu sempre falava 3 ou 4, 3 ou 4. Eu tinha medo de falar o 4 porque eu achei que o Ricardo ia sair correndo, entendeu? Não, 3, aí agora que eu tô no 3, quem sabe? Mas é só um desejo mesmo, assim, como a gente falou no começo, eu tenho a família grande, é uma coisa que eu tenho prazer, eu gosto, sabe? Eu tenho prazer de estar com as crianças. Super parênteses aqui, eu gosto muito de coisa de criança, né? Minha mãe tá aqui. Eu tava fazendo stories, o Patati Patatá entrou ao vivo. Vi. Aí chama eu. Não, você se divertiu mais com as crianças que eu bem que vi, viu? Eu sempre assim, ó, crianças, vem, tipo, desculpa, vem falar com o Patati Patatá e o Patati Patatá te ama. Eu gosto desse mundo infantil, eu adoro as músicas, adoro cantar, adoro cansar. Eu fui professora a minha vida inteira de educação infantil, então eu me divirto com as crianças, sabe? Então, quando eu penso em mais filhos, é isso, assim, e eu penso a longo prazo, porque é difícil. Os primeiros anos, todo primeiro ano pós-parto, eu sofri pra caramba, em vários sentidos. Físico, tipo, meu corpo, demorei pra caramba tem muita mãe que emagrece amamentando. Eu sou ao contrário, eu como que nem uma louca. É uma fome, assim, que não cessa. Tudo eu quero comer. E aí eu tentando, sabe? Então, o primeiro ano, eu amamentei todos por volta de 1 ano e 3 meses. Você amamentou bem? Você se sentiu bem amamentando? Graças a Deus. Que bom. Foi 1 ano e 3 meses e os 3 eu que escolhi parar, né? Não foi natural, assim, eles, não quero mais. Os 3 eu já tava... Não dá mais. Assim, eu tava. Sempre eu sinto que é uma doação tão grande e eu tinha que estar lá disponível para eles. E 1 ano e 3 meses. E tudo é minha experiência, tá, pessoal? Não é regra. Todas as organizações mundiais falam que o ideal é até 2 anos e tal. Mas para mim, com 1 ano e 3 meses, eles estavam comendo super bem, estavam saudáveis, dependentes, super móveis para lá e para cá. Eu falei, eu sentia que eles me buscavam mais pelo conforto, né? Pelo carinho e tal. Então eu falei, eu te dou conforto de outra forma. Eu não tô aguentando mais. Tem vários outros jeitos de continuar, O da Vitória eu parei porque eu tentei uma segunda. Fiz uma in vitro quando ela tinha 1 ano e 3 meses. E para fazer in vitro, o doutor pediu para eu parar de amamentar para tomar todos os hormônios. Então, o dela foi o mais brusco, assim, porque eu já estava no Brasil, eu estava menstruando já, e então eu achei que por estar menstruando eu podia fazer outro in vitro, amamentando, tá? Ele falou, não, só que você vai tomar muito hormônio, pode interferir, não sei o que. Ele falou, prefiro que você não esteja amamentando. Aí eu parei, e aí não deu certo essa Mas foi até 1 ano, você falou? 1 ano e 3, foi isso? Foi 1 ano e 3 Mas é meses. bastante também, gente. Foi 1 ano e 3 bastante. é maravilhoso. E aquela, né?
Muita informação, mas vou falar. O meu seio direito já não tinha nada, não tinha secado. E sempre o meu seio esquerdo sempre teve muito mais leite e o direito bem menos. E a criança percebe o fluxo e tal, então eles tinham preferência por esse. As três crianças, o corpo agiu igual. Então meu seio direito quase não tinha nada, então eu já tava com a olha. Aquele, né? Aquele seio assim, que todo mundo já viu memes. Quem é desse mundo da maternidade já viu os memes de amamentação. Então, era mesmo pro conforto. Daí eu parei, só que a segunda in vitro não deu certo. Aí esperei mais um ano, a gente voltou para os Estados Unidos, aí o ano seguinte eu fui para o Brasil, aí veio o Henrique. Mas, então, só terminando o assunto, adoraria o quarto filho. Outra coisa que eu considero muito, eu falo isso em voz alta direto, acredito muito da gente falar e as coisas vão acontecer no futuro. Total, né? Falo, se não rolar aquelas, né? Independente, se rolar ou não, de verdade, se rolar ou não o quarto filho, quando as minhas crianças ficarem maiores, eu tiver, sabe, eu poder trabalhar menos, assim, eu espero, né, ter uma liberdade financeira melhor. Meu sonho é ser foster parent. Ai, que máximo. Eu vou ser aquela velhinha. Eu acho que tem 15 foster child kids em casa, né? Eu vou ficar cuidando de bebês. Quando eu trabalhava em daycare aqui, tinha muitas voluntárias, senhoras, que ficavam lá para segurar os bebês. Então, você é essas mulheres que eu vou ir nas escolinhas me voluntariar a segurar bebê. E também, foster parent, para quem não sabe, são pais temporários aqui. Antes da criança ir para adoção, às vezes ela tem que passar por lares temporários, porque aqui não existe... eu ia falar asilo. Não existe orfanato. Então, que eu acho muito bom isso. Existem problemas como em qualquer sistema, né? Então, tem famílias que não são boas, mas a maioria das pessoas que são pais temporários tem uma paixão, assim, querem ajudar mesmo as crianças. Então, eu acho que também é melhor não ter orfanato para ter um vínculo com a criança, né? Então, eu sempre tive esse desejo. Antes de ter a Vitória, eu falava para o Ricardo, enquanto a gente não tem filho, vamos ser foster parent, porque eu já era professora, então eu já cuidava de outras crianças. Eu era babá, eu já cuidava de outras crianças. Eu não tinha medo desse apego emocional, porque eu já cuidava de muita gente fora da minha vida. Mas o Ricardo falava, de jeito nenhum. Eu vou me apegar, e tem algumas crianças voltam para a situação que elas estavam, né? Às vezes a situação complicada. Então ele falou, imagina, a gente pega uma criança daí volta para uma casa de abuso, de droga, não sei o quê. Só que assim, eu estando nesse meio de educação infantil, de criança, a gente sabe, nem sempre, tá, pessoal? Mas assim, a criança sempre vai querer o pai e a mãe. Às vezes a situação é ruim. Vamos um exemplo. Eu pego uma criança, venho para minha casa. Aqui eu aplico educação positiva, né? A gente tem um amor e carinho, não sei o quê. Por mais que essa criança vai apreciar estar aqui, ela sempre vai querer o pai e a mãe. Ela sempre vai estar lá. Mas por que meu pai... Sabe? Tem criança que prefere estar numa situação ruim com o pai e com a mãe do que estar numa família esquisita. Então, eu acredito muito nesse lar temporário para dar o apoio emocional, não como, vem cá, você vai ser meu. Sim. Mas, tipo, tem muitos foster parents que, às vezes, a criança volta para a família original, porque às vezes é um momento que os pais não têm financeiramente, né, capacidade de cuidar. Exato. Então, ou passaram por um problema, sei lá, estão usando droga, daí eles vão lá e resolvem se cuidar. Eles precisam ficar internados. Então, às vezes ficam um ano fora cuidando deles mesmos, mas depois eles querem o filho de volta. Eu acho isso maravilhoso. Eu falo, se eu puder dar um ano de um lar decente para a criança, para ela voltar para... Nossa! Sabe? Me arrepiou. Eu tenho um lado espiritual muito grande, eu adoro. Assim, eu acho que todas as religiões estão certas, eu acho que Deus é um só, mas a gente fala em linguagens diferentes. Também mas, sem entrar em questão disso, você conhece o Wayne Dyer? Você já ouviu falar do Wayne? Maravilhoso. Gente, ele passou, assim, ele viveu a infância dele, acho que até os 7 anos em foster homes, até a mãe, né, conseguir financeiramente. E aí os 3 irmãos, acho que voltaram, todo mundo estava em foster homes e voltou para dentro de casa quando a mãe conseguiu se estabilizar. Então é legal, né? Assim, vai dar um apoio para a criança e os pais conseguem, às vezes, se organizar. Nossa, eu tô
só um parente tomando essa live, porque eu nunca falei de nada disso em nenhum lugar. Que Sério, bom, a gente adora cutucar coisa nunca falada. Eu tenho Eu um pé de amo. jornalista. maravilhoso que eu gosto dessa interação, porque sai coisa que às vezes não tá lá dentro, mas eu não falo. Sim. Então, assim, eu tenho esse desejo, sim, mas quando meus filhos forem maiores, porque eu acho que existe um limite de tempo, de atenção, principalmente a gente que é empresária, né, no dia a dia, não quero negligenciar meus próprios filhos para, né, cuidar de outras crianças, aí eles vão me ressentir e falar, mas, né, Não, e o então Charlie tá pequenininho, ele já fez 2 ou vai fazer? vai fazer em agosto. Ai, que Então, dia assim, que ele faz? 26 e eu 23. Eu sou do dia 10, eu já ia falar que ele era um chará-leão. Ele é A virgem, gente né? virou Quase. a chavinha no virgem ali. Mas eu me vejo assim, né? Quando as crianças estiverem mais velhas na escola, ou quando eles forem embora mesmo, ser esse suporte, porque o meu jargão, né, ganha o coração de uma criança. E eu acredito de todo o meu coração que toda pessoa pode fazer a diferença na vida de uma criança, independente dela ser o pai ou a mãe dessa criança. Então, ela pode ser o tio, a tia, ou um vizinho, a madrinha, um mentor, a professora de balé, a professora de judô. Então, e tem pessoas que escolhem não ser mães e pais, mas querem estar na vida das crianças, querem ser a madrinha, querem ser a tia, sabe, a tia presente. E eu acho que isso é maravilhoso. Então, a gente lembrar de cuidar da criança, porque não tem uma pessoa que não fala assim, quando eu era criança, quando eu cresci, porque ali é a base, é aquela coisa sólida, é o que a gente vai levar para o resto da vida e que não determina a sua vida, não necessariamente determina a sua vida, mas é muito forte. E é difícil mudar ali, é um trabalho muito maior depois. Não é nada impossível, mas é um trabalho muito mais árduo se os primeiros anos forem muito mais difíceis. Então, se eu pudesse esse suporte para crianças no futuro, eu adoraria. Eu ia falar um pouco disso, a gente tá muito alinhado em roteiro, sabe? Porque o ganha coração de uma criança tava super no meu roteiro, porque você fala muito disso, mas eu acho que nunca é demais falar, porque é muito poderoso, né? E aí tem a questão das vezes, que nem a gente falou, às vezes a mãe ou o pai, não dá pra saber tudo, gente. O universo materno infantil é tão cheio de informação que um tio, um avô, um professor, às vezes traz alguma coisa que os próprios pais vão aprender num momento e falam assim, putz, né? Assim, acaba sendo aprendizado conjunto, às vezes, de uma visão de um terceiro. Então, a gente também... E tá sempre em transformação, né, Fê? Eu acho que tudo tá... A gente tem muita coisa nova, assim, nova de 30, 40, 50 anos, que tudo leva tempo para assimilar. A própria Maria Montessori, né, que a gente fala muito hoje, já hoje é mais popular, mas eu acredito que popularizou muito com as redes sociais, e ela falava mais de 100 anos atrás sobre educação com respeito, que a criança é capaz. E olha, a Maria Montessori teve um filho fora do casamento, e naquela época era inadmissível, então ela não criou o filho dela. Ela não criou o próprio filho e ela revolucionou a educação do mundo, assim. Nossa. Mas ela... Isso eu não sabia. Olha ganhou o coração... Amor, desculpa, tá muito calor aqui? Eu sou eu que tá com a luz na cara. Eu acho que a luz que eu tô com mais calor também. Ela, óbvio, eles são muito privados e chama Mário, né? O Mário Montessori, eu não tive tempo ou acesso muito à vida dele como ele pensa, mas só tô assumindo o que a gente sabe, porque ela não criou ele. Então vamos dizer que ela não criou o próprio filho, mas quantas crianças ela não atingiu no mundo? Você entende? É óbvio que nada compara. Não sei se o filho ressente ela ou não sei qual a experiência dele, mas é claro que todo filho quer ter a mãe, mas ela tocou a vida de não dá para contar quantas famílias ao longo de todos esses anos. Então, olha o poder, sabe? Ela tocou a vida de famílias, de professores, de crianças, os executivos do Google, os fundadores do Google. Tem uma entrevista com eles falando assim, que parte do sucesso que eles tiveram, eles atribuem a infância deles numa escola Montessori porque fez eles pensarem fora da caixinha, não sei o quê.
Então, imagina uma mulher que fez isso mais de 100 anos atrás. Então, existe esse poder da gente tocar a vida das crianças, independente de você ser o pai ou a mãe. Nesse caso que a gente estava falando de foster parents, né, os pais temporários, às vezes o pai não está no momento. Às vezes o pai teve a criança num momento difícil da vida dele, teve a criança na adolescência e não tinha bagagem psicológica ou financeira ou qualquer coisa, mas aí a avó ajudou e a criança tem essa referência da avó e teve uma boa vida. Você entende? Então, assim, a gente precisa de todo mundo dando esse apoio para a criança. E daí que veio. E uma coisa que eu sempre fui fascinada são por crianças que tiveram infâncias extremamente difíceis, ou com abuso, ou com, assim, infância que você fala, não, essa pessoa não vai sobreviver, não, essa pessoa vai ter trauma pro resto da vida, como que ela vai viver se ela passou por tudo isso? E pessoas que tiveram uma infância terrível e refizeram a vida delas, fizeram uma vida boa, criaram a própria família, fizeram diferente, aí você fala, por quê? E todas elas Era uma pessoinha, né? Era aquela pessoinha. Ela falou, meu professor me ajudou. A minha avó fez a diferença na minha vida. O meu vizinho, o meu avô, a minha madrinha, ela não morava comigo, mas, sabe, toda vez que ela vinha eu ficava animada, esperava. Então, se a gente pudesse ser essa pessoa, sabe, para uma criança, todo mundo fala muito do apoio, a mãe, o pai, e essa é uma forma também de ajudar a mãe e o pai, às vezes não só limpando a casa, que também é muito importante, não só trazendo o almoço, que é muito importante, mas também sendo uma influência na vida da criança de uma forma natural, de uma forma gostosa, e a criança percebe, sabe, ela se atrai por pessoas que gostam e são apaixonadas por ela. Então, eu acho que é além da maternidade, é além da paternidade, sabe? Eu acho que se tá no seu coração, você pode fazer a diferença na vida de uma criança. Você usa muito, assim, eu tenho até, acho que meus pais estão assistindo, eu sempre falo, pai, mãe, vamos lá dar audiência, vamos me assistir. Eles me puseram em escola montessoriana, muito obrigada, porque assim, faz uma diferença. E você usa muito dentro de casa também, várias atividades que você faz com as crianças, dá pra ver claramente, quem conhece um pouquinho do que é o Montessori, fala, essa linha aí é montessoriana. Você usa super, né, dentro de casa. Sim, sim. Eu tive uma influência muito grande, porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu já trabalhava em escola no Brasil, de educação infantil. Eu adoro contar essa história. Eu falo, minha primeira sala de aula fui professora do filho do Luiz Ricardo, do ex-Bozo, que trabalha no SBT hoje, né? Então eu sabia nada da vida, mas eu já era apaixonada, mas não sabia, né? Era a minha primeira experiência de aula. Então, o filho de artista, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu era tão apaixonada, e eu sigo eles nas redes sociais, a gente troca mensagem barato. E eu encontrei, fiz um vídeo, a minha primeira aluna entrou em contato comigo, mandou foto da gente na sala de aula e não, Jéssica, o nome dela. Tirou do baú. Eu tava no magistério ainda, é muito louco. E foi muito incrível. Então eu dava aula no Brasil, aí quando eu mudei pra cá, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Daí uma amiga minha falou, existe uma escola Montessori, e eu sabia muito pouco, porque no magistério a gente estudava sobre vários educadores, né? Vários, Piaget, Vygotsky, um monte de coisa, e Montessori também, então você faz um trabalhinho, um resumo de cada pessoa. É difícil conectar até você viver na prática, é muito difícil conectar. Acho que várias mães sempre falam assim, eu era uma mãe perfeita até ser mãe, né? Então, na teoria, é tudo incrível. Aí, quando você tá ali, fala, ferrou. Então, eu já tinha estudado tudo sobre isso. Mas aí, quando eu tava em Ohio, uma pessoa... Eu falei, o que eu vou fazer? O pessoal não aceita o diploma aqui, não sei o quê. Aí eles falaram, alguém, não lembro quem falou, existe uma escola Montessori que é tudo de americano, mas a diretora é brasileira. Que legal. Aí fui lá, louco, sempre quando eu penso, eu falo, gente, eu não acredito, mas fui lá, oi, Mrs. Didil, ela faleceu já, infelizmente, mas eu bati lá, falei, oi, tudo bem, sou brasileira.
eu posso ser voluntária? Aí contei uma história que eu trabalhei no Brasil, tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, estava totalmente perdida, meu diploma não valia, mas se eu podia ser voluntária na escola dela para ver se eu queria mesmo seguir, fazer faculdade aqui, não sei o quê. E ela, claro, pegou meus dados, né, de como voluntária, fez o check lá se eu não era criminal, essas coisas. E aí eu fui voluntária na escola. E em pouco tempo, eu juro, assim, acho que 2, 3 semanas, uma assistente saiu e ela já falou, quer trabalhar para mim? Porque aqui, para você ser assistente, você não precisa de faculdade, né? Aí eu, mas é claro. E lá, foi lá que eu entendi o que era, sabe? O método Montessori. Nessa sala de aula, todo dia, eu não via a hora de chegar a hora do dia seguinte para eu ir lá ver de novo, porque eu falei, meu Deus, não é possível que isso existe. As crianças, uma ajudando a outra, uma independência que eu não via nas escolas brasileiras. Na época, gente, isso era 20 anos atrás, tá bom? Eu sei que mudou muita coisa. Mas na época, assim, babás, professoras, principalmente de escola particular, acho que tinha uma necessidade de quase que mostrar serviço. Então você tem que fazer tudo pela criança, porque senão você está sendo folgada, entendeu? E aqui era o contrário, o professor, entre aspas, não fazia nada. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? O professor era o mediador, era. Gente, o professor continua sendo professor em qualquer lugar, mas a posição dele ele não ficava raspando o prato pela criança, ele não colocava a jaqueta na criança, a nossa cultura, de novo, eu acho que já mudou bastante, mas de 20 anos atrás, tô velha, de 20 anos atrás... A gente tem a mesma idade, então eu sinto você, tá? Falar 20 anos é muita coisa, né? Mas essa cultura, assim, a gente tratava as crianças como um bebezão, né? Sim. As crianças usavam mamadeira até mais tarde. Nossa, mamadeira era normal. Aqui 1 ano já tira. Isso não importa, mas o que eu quero dizer é, eu vi as crianças de 3, 4 anos fazendo coisas que eu falava, não é possível. E faz sozinha, né? Sozinha e com orgulho, com uma satisfação. Então, aí tinha uma professora lá, nunca vou esquecer dela, Amy. Ela era treinada Montessori, não só em educação, tinha faculdade de educação infantil, mas ela fez o curso, né, Montessori lá na academia Montessori, isso aqui. E ela tinha uma calma. Ela era um Buda, não sei, uma paz, um negócio que eu. E eu sempre fui calma. Então, você imagina, para eu me admirar com ela não levantava a voz. Ela falava assim, as crianças ouviam, ela, agora terminar, todo mundo para, não é possível. Porque, né, em escola eu já fiz estágio, vi muitas escolas, tipo, Aquela zona na sala. 20, 30 alunos, é cultural também, tudo bem, mas assim, foi uma coisa que me fascinou, sabe? Gente, isso. E aí clicou, porque para mim fez sentido, para mim é quase que você também se vê como criança, tipo, era assim que eu queria ser tratada, sabe? Assim, era assim que eu queria ser vista. Eu acho que toda criança quer ser vista. E eu vi esse respeito com as crianças, esse espaço, esse silêncio. A gente tem mania de controlar, a gente quer fazer tudo por eles. Tipo, fica aqui, escuta, deixa eles fazerem. Você vai ver a mágica, a maravilha. E é isso, né? A Maria Montessori sempre fala: me ensina a fazer por mim mesma. A gente quer. É algo do nosso ego de querer controle, de querer ensinar. Olha como eu sei melhor. E aí, quando você dá a chance para a criança, ela faz algo que você nem imaginou. Fala, eu nunca faria dessa forma. E ela fez por ela mesma. Então, foi um divisor de águas na minha vida trabalhar nessa escola Montessori em Ohio. E aí, de novo, sei lá, em 6 meses, uma professora saiu, ela quer ser a líder professora. E toda vez que eu aceitei, por fora deu, claro, nossa, seria uma honra. E eu ia para casa, Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho a minha ideia do que eu estou fazendo. E eu aprendi com as crianças, sabe? Eles me ensinaram tanto. Nossa, como eu aprendi nessa vivência das escolas. Então, as escolas que eu fui professora, eu fui a maior aluna, sabe? Foi o meu maior aprendizado.
Então, eu sou muito grata mesmo. Vai, a gente fala de Montessori, assim, a gente, né, a linha montessoriana já tem hoje como track, né, para ver o que aconteceu com os primeiros bebês montessorianos. Então, quando você entende um pouco a técnica e o que é a linha montessoriana e você vê o resultado do que ele transforma um ser humano adulto, é maravilhoso, né? Todos os skills que a criança adquire, na hora que vira um adolescente, lida diferente com certas situações, quando vira adulto no trabalho, lida diferente também, pela autonomia que teve, por esse, né, não ter esse excesso de ajuda, o que desenvolve muito a criança. Então, eu sou muito fã dessa linha. Então, eu sempre levanto essa bandeira de linha Montessori, porque traz muitos benefícios no longo prazo. E já é possível registrar isso, né? Porque a gente sabe que... E só deixar claro também, né? Eu acho que, às vezes, tem pessoas que não vão ter acesso. E hoje em dia, o que aconteceu? A Maria Montessori, a marca Montessori não é registrada. Não é uma coisa assim, você tem que seguir igual, sei lá, qualquer marca gigante que você tem que fazer exatamente do jeito que... Não é nada... Ninguém checa. Então, tem muita escola que fala que é Montessori, que é mais ou menos... Mas tudo bem, sabe? Nem todo mundo vai ter acesso e também tudo bem. Existem escolas públicas. Mas eu só posso minha filha na escola pública. Não, tá tudo bem. Tudo bem. A coisa incrível de hoje é que a gente tem isso. Olha a conversa que a gente está tendo. A gente tem acesso, a gente tem material. Então a gente pode aplicar os princípios dentro da nossa casa, né? Eu acho que quando a gente entende um pouco mais sobre criança, eu não quero que nenhuma mãe, o pai ou cuidador de criança se sinta, meu Deus, meu filho não vai ser o gênio, o fundador do Google, porque não estudou de escola Montessori. Foi só um exemplo que eu dei porque eu achei legal. Tem muita linha bacana, basta entender o que faz sentido para sua família, né? Seu estilo de vida. E o que está ao seu alcance. Mas você pode fazer diferença em casa, entendeu? Você pode agir diferente, aprender e no dia a dia, sabe? Olha, eu tô falando para vocês de coisas de 20 anos atrás, então, às vezes alguém fala assim, mas eu nunca vou ser igual a Flávia. Mas, gente, foi treino, entendeu? Eu não nasci mãe, eu não... O Charles, sabe, inclusive, eu tenho diferença da Vitória, que tem 7 anos, pro jeito que eu trato o Charlie hoje. A Vitória vem numa época que eu estava tentando ter filhos, então, assim, 7 anos de infertilidade. Então, com certeza, o primeiro ano de vida dela tratava diferente do Charlie. O Charlie é muito mais livre do que a Vitória foi, sabe? Então, não vai ter uma fórmula, não vai ter uma regra. Eu fico muito preocupada quando alguém acha, eu tenho que fazer o que a Flávia falou, ou o que aquela psicóloga falou, ou o que aquela professora falou. A gente tem que adaptar a nossa realidade, mas a gente tem que entender sobre criança, a gente tem que entender que a criança quer o respeito, que é a abertura, que é a liberdade com limites, né? Porque também elas precisam desse limite. Então, a gente nunca pensar que a gente é inadequado, porque eu não posso pagar tal escola, eu não posso fazer tal coisa. Hoje existe um acesso muito grande na internet, né? De recursos gratuitos maravilhosos, né? Você conhece a Twinkle, de Londres? Eles são do Reino Unido. É uma plataforma super bacana, todos os recursos lá são feitos com educadores mesmo, e você pode imprimir print, deixa lá assim, um monte de coisas, desde matemática, história, ciências, desenho, artes, que você imprime tudo. E brincar em casa. É Twinkle sem o E mudo, é KL no final. Maravilhoso, e é gratuito. E tá na internet, basta procurar um pouquinho. Maravilhoso. Tem muita coisa legal. Eu adoro essas coisas. Eu acho que alguém já perguntou, né? Quando seus filhos crescerem, eu acho que a oportunidade de aplicar as coisas nos meus filhos foi maravilhosa, mas eu sempre fui professora, então eu não vou cansar de falar, sabe? Não é uma coisa que eu porque eu estou nessa fase com meus filhos, mas eu quero aprender mais, eu quero ajudar mais, eu quero estar disponível, porque aí eu vou ter mais experiência ainda depois que eles crescerem, sabe? Eu sou apaixonada, então eu adoro esses recursos para mim também. Ô, Flá, e você fala muito disso no seu canal, né? No YouTube e no seu dia a dia, mas assim, a gente sabe que você tem um super canal de YouTube, você tem um Instagram,
você tem linha de roupa, você faz os PDFs, que também são os PDFs super bonitos. Assim, você faz muita coisa, tem 3 filhos, mora fora. Então, assim, como é que você conseguiu, sei lá, achar um balanço, assim, do que funcionava numa rotina para você? Porque é muito, né, erro e acerto, teste, né, de não estar certo, isso não dá. Mas como é que você definiu sua fórmula para ter um mínimo de... Porque, assim, ainda existe a Flávia mulher, né? Existe a Nossa, Flávia marido, né? Casal também. Então, tem muita coisa envolvida numa rotina. é Então, verdade. como é que você balança um pouco tudo isso? Eu passei por várias fases, né? Como eu falei, eu sou uma mãe diferente. Não, mãe, eu não sou diferente, mas assim, com certeza a experiência que a Vi teve no primeiro ano de vida dela, o Charlie tá tendo uma experiência totalmente diferente, o Henrique teve uma experiência totalmente diferente, porque nós estamos em momentos diferentes da vida, às vezes que o trabalho tá mais puxado, sabe? Todos nós, né? Mesmo que eu quisesse ser a mesma pessoa, eu não sou. Hoje a Vi tem 7 anos, então 7 anos atrás eu era menos madura também, né? Menos sábia. Eu acho que vem com tudo com o tempo. Então eu tive vários momentos assim de desespero, de falar, o que está acontecendo? Ou momentos assim, eu vou ser um trator, não, tipo, eu vou fazer o que for, vou dormir a hora que for. Tive muitos anos assim que eu estava sendo tão recompensada espiritualmente, mentalmente, o negócio estava indo bem, eu estava me sentindo preenchida, porque eu sempre fui apaixonada por educação. E quando alguém, desculpa, 20 anos atrás, eu pensava, eu vou ser professora, mas quanto que eu vou ganhar? Sabe, você pensa assim, professor não ganha bem, e eu poder falar sobre educação e poder, né, prover para minha família sabe, a gente criar eu e meu esposo criar um negócio disso. Então, assim, eu estava sendo recompensada de várias maneiras, então mesmo o cansaço, mesmo a exaustão, para mim, era só eu dormir que no dia seguinte eu estava pronta de novo, mas era algo interno, entendeu? É algo interno, não tem como falar, não tem como... É um trabalho interno, e eu me encontrei. E eu acho que o fato de eu ter cuidado de crianças a vida inteira, aí chegou a minha vez que eu queria, eu levei 7. Gente, eu vou frisar isso, porque imagina assim, para qualquer coisa. Vamos dizer que você quer comprar um carro, tá? Você tem que esperar 7 anos para comprar esse carro que você quer. É bastante tempo. E você sem carro, entendeu? Não é você tem um carro mais ou menos, aí você vai ter um carro melhor. Hoje, você quer um carro e você vai ter que esperar 7 anos para ter esse carro. Imagina um filho, sabe? Então essa experiência me transformou. Sim, é um emocional, né? Que... Eu entendi a paciência, a fé de uma outra forma, sabe? Então, quando a Vitória nasceu, eu tava numa euforia interna. Então, eu acho que esse foi... Às vezes alguém fala, segredo do sucesso, isso aqui. E foi lá que meu canal explodiu. Muita gente falou assim, é porque você ficou mostrando a sua filha. Mas quantas pessoas não fazem vlogs, né? Eu acho que as pessoas viram a minha paixão. E isso atrai as pessoas, né? Então, não é porque eu mostrava a Vitória, não é porque eu mostrava, coloquei meu parto. Sim, eu fui uma das primeiras, sim, que postei o parto. Mas existiam outros partos na internet. Mas eu estava numa euforia. Hoje, parando para pensar assim, era quase meio drogada, assim. Eu irritava algumas pessoas, porque eu tudo... tava tudo bem, sabe? Assim, que maravilha. Ela caiu. E eu entendo, olhando de fora, deve irritar mesmo. Mas era a minha experiência verdadeira que eu tava passando. Eu falei, gente, não dá pra ser diferente, porque essa é a experiência que eu tô no momento. Então, então assim, quando a Vi nasceu, as coisas estavam caminhando, só que eu nunca tive certeza de nada. O YouTube sempre foi uma incógnita, até hoje. Hoje eu liguei para um amigo meu, youtuber, quebrando cabeça, pelo amor de Deus, sabe, trocando ideias. Até hoje, eu não sei um monte de coisa. Eu falei no Stories hoje, eu falei, nossa, dentro de mim eu deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo, deveria estar em outro lugar. A gente sempre tem essa cobrança. Então, eu nunca
apesar de eu ter toda essa euforia, eu nunca achei que eu estava fazendo o suficiente. Eu nunca achei que eu estava no lugar que eu deveria estar. Eu nunca achei que eu aproveitei bem as oportunidades. Eu sempre achei, eu devia estar. Quando tal coisa aconteceu, eu já deveria ter feito isso, aquilo, sabe? Eu tenho essa autocobrança muito forte. Então, só que, ao mesmo tempo, eu, como objetivo de vida, eu fico assim, mas eu tenho que viver o presente, eu tenho que viver o presente, porque vai passar, porque isso vai passar e aí eu vou perder se eu ficar só me preocupando. Então, é sempre uma conversa diária dos dois lados. Eu deveria estar fazendo isso. Não, mas olha onde você está, vive, curte, seus filhos são pequenos, a hora é agora. Esse ano que muita gente morreu, né? Eu acho que é pesado falar isso, mas eu penso direto assim, e se eu morrer amanhã? E se eu morrer amanhã? E eu não vivo... Não é aquela coisa, dane-se o mundo, eu vou morrer amanhã. Não. Eu vivo, mas assim, e se eu vivi do jeito que eu queria ter vivido, eu prestei atenção, eu estava presente, eu passei as lições para as crianças. Então é muito difícil, porque eu quero fazer milhares de coisas, desenvolver um monte de negócios, poderia sabe, empregando mais gente, alcançando mais pessoas, só que eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Eu quero estar presente. Você passou por síndrome da impostora? Você teve isso? Direto. Sabe que... Olha que engraçado. Antes de eu ter a Vi, eu fazia maquiagem por hobby. E eu já trabalhava com educação infantil, eu via os resultados da minha sala de aula. Eu nunca tive coragem de falar sobre educação infantil, porque eu achava que alguém ia falar assim, mas você não é mãe. Você não sabe o que você está falando. E eu sempre senti, mas isso é tudo dentro de mim. Nunca ninguém falou para mim, não foi um comentário que fez eu travar. Eu achava que se eu demonstrasse as técnicas que eu aprendi, que eu aplicava nos alunos, nas minhas crianças, e alguém visse o resultado, aí sim eu ia ter credibilidade. Olha que loucura! E hoje eu vejo um monte de gente falando sobre um monte de assunto e que não necessariamente ela vive aquele assunto e fala e dá ajuda e mas... Então, tudo... O problema está sempre com a gente. Sempre não, mas a maioria das vezes com a gente. Então, esse síndrome de impostor, assim, eu falo muito sobre infância, mas meus filhos não são grandes ainda, então como eu posso provar que deu certo? Sabe? Às vezes eu penso isso, tipo, e se meu filho e minha filha virar um maluco quando crescer? E aí tudo isso que eu tô falando não for verdade, sabe? Assim, ou eu tentar aplicar uma técnica, alguma coisa que eu falei e não deu certo. Ou um dia que eu falei, respirem, tenham paciência, vamos chegar aí, e perder as estribeiras um dia. Então, existe esse conflito de eu estou aplicando o que eu estou ensinando, eu estou sendo verdadeira, mas assim, sempre no final do dia é sim. Mas passa isso pela minha cabeça. E eu sempre, essa coisa assim, eu só estou fazendo isso há tanto tempo porque eu sempre pensei que seria a longo prazo. Eu nunca achei que, eu vou fazer tudo. Eu brinco assim, falo, se eu quisesse ter tido aproveitado a onda, eu tinha feito só um canal de slimes, eu teria feito o canal de unboxing de brinquedo. Eu falo, eu moro nos Estados Unidos, eu posso ir no Walmart, pegar $100 e comprar tanto brinquedo, mas tanto brinquedo, sabe? E ia reverter isso em muito mais fazendo vídeo. E não é para isso que eu tô aqui. Senão eu tinha acesso, sabia como fazer, via os canais explodindo, né, desse tipo de nicho, mas falou, não dá, porque eu acredito muito. Eu estava em escolas, eu tinha acesso à paz, os pais conversavam comigo, né, no final do dia, quando eu fazia reuniões com eles eles me agradeciam. Esse dia eu mudei de casa, aí eu estava vendo as caixas e mas eu chorei tanto. Eu abri um livro que quando eu fui embora dessa escola Montessori, saí de Ohio, fui para Wisconsin, a minha classe fez um livro com fotos e com as mães escreveram qual foi a experiência delas. Claro. Deixa eu só te cortar. A gente tem 1 minuto, você acredita? Não! A gente, eu não quero que essa live acabe porque é muito gostosa.
Passou 1 hora, você acredita, menina? Que já Não, foi. é muito louco, 9h30. é muito louco. Mas, a gente vai ter que fazer obrigada. live de espiritualidade, porque eu já vi que você tem isso. Assim, a gente não fez metade do meu roteiro. Eu falo pra caramba. Não, mas é bom, mas é exatamente pra isso, porque o papo foi gostoso. E a gente ticou várias coisas do meu roteiro, porque você foi falando, então foi encaixando. Mas a gente tem 20 segundos. Eu queria muito te agradecer. Obrigada. Eu acho que você é uma mãe que não só mostra a sua jornada, mas você ajuda muitas mães. Então, assim, é muito valioso. A gente sabe valorizar muito isso. E eu vou te chamar para próximas lives, porque essa foi muito gostosa. É uma delícia falar com você. Obrigada de coração. Beijo. Um beijo, pessoal. Boa noite.